avisando que está gravando. E, e depois eu vou abrir para as perguntas e para a conversa, que às vezes na conversa surgem coisas mais interessantes do que numa fala solitária assim, da professora, né? Então, nesse livro, quer dizer, essas questões que estão no livro, elas estão na minha pesquisa e nas minhas preocupações há muitos anos. Na verdade, desde o meu doutorado, em 1988, que eu trabalhei sobre uma escritora francesa, de alguma maneira, essa questão, né, do feminino, das mulheres, ou das escritoras, ou das repressões, sobretudo a sexualidade feminina, essas questões estão assim me atravessando e me perturbando desde os anos 80, quando eu fiz esse doutorado. Por outro lado, eu queria dizer, outro dia eu fiquei pensando, porque a Simone de Beauvoir, ela diz nas memórias dela que ela nunca se sentiu inferiorizada ou com censura ou com nenhuma restrição. Ela não sentiu nenhuma restrição ao longo da vida dela enquanto jovem. E depois da guerra, o Sartre pergunta para ela: você acha que a sua experiência de mulher é diferente da minha? Você acha que tem algum problema? Você sente algum problema pelo fato de você ser mulher? E ela diz assim: eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre fui muito livre. E é preciso dizer, né, que Simone de Beauvoir, apesar de ter nascido lá no início do século XX, ela era de uma família rica, de uma família assim, quase aristocrática. Ela nasceu em Paris e estudou, foi para a École Normale Supérieure muito jovem. Ela foi realmente um sucesso como aluna, foi brilhante, passou na agregação, que é um exame super difícil na França, de primeira. Até o Sartre passou só na segunda vez, ela passou de primeira. Então, ela era uma pessoa realmente muito brilhante. E ela achava que ela realmente não tinha sido tolhida na sua liberdade. E a partir dessa conversa, ela decide escrever sobre a mulher e vai produzir o Segundo Sexo. Então, ela senta na biblioteca, ela também trabalha de uma maneira furiosa, ela senta na biblioteca e fica pesquisando. Então, quando a gente lê o Segundo Sexo, a gente vê assim, a imensidão, né, de pesquisa que ela fez. Aí eu pensei outro dia, assim, até que ponto essa experiência dela, assim, é semelhante ou diferente da minha. Diferente dela, eu nasci assim, no momento que ela estava escrevendo o Segundo Sexo, né? Portanto, uma diferença de 40 anos entre nós. Eu nasci no interior de São Paulo, numa pequena cidade, família pobre. Então, assim, não podia ser mais diferente do ponto de vista social, né? Numa pequena cidade de interior, assim, muito provinciana, e pobre, além do mais. Apesar de tudo isso, eu também nunca me senti tolhida nas minhas decisões, apesar de todas as repressões que eu senti, assim, de família, do meio cultural, do meio social. Por alguma razão, eu sempre me senti bastante livre. E com 23 anos eu saí de Assis, deixei a casa da minha família e fui viver sozinha, fui fazer a minha militância na época contra a ditadura
Então, o que eu quero dizer é que até os 22, 23 anos, quando eu terminei o curso de letras na Faculdade de Assis, hoje da Unesp, a questão social, a questão da desigualdade social, talvez porque eu era pobre, a questão da ditadura, a questão política, portanto, era mais importante para mim do que a questão do feminino. Eu não fui uma feminista, por exemplo. Não tinha essa preocupação muito feminista naquela idade, né, nos meus 20 anos. A minha preocupação era muito mais política e muito mais contra a ditadura e contra as desigualdades sociais. Então, essa questão do feminino ela vai aflorar assim, como preocupação muito mais tardiamente e na minha pesquisa. Então, sobretudo a partir da minha pesquisa do doutorado. Então, é curioso porque as pessoas podem perguntar, mas você não essa repressão, ou agressões, ou bullying, ou assédio sexual, é uma questão que eu até abordo no capítulo sobre os feminismos, a partir da Margaret Atwood, que discute um pouco, quando ela tem um artigo que ela diz Am I a bad feminist? Então, ela pergunta se ela é uma má feminista, porque ela tem várias restrições a certos movimentos que ela considera um pouco puritanos e etc., dentro dos feminismos. Né? Então, porque o que ela coloca nesse artigo, e eu discuto um pouco nesse capítulo dos feminismos, é que essa geração, que é a minha geração, a geração da Margaret Atwood, apesar das pequenas diferenças de idade, a geração da Annie Ernaux na França, essa geração que tinha já cerca de 20 anos, né, nos anos 70, no início dos anos 70, no momento da chamada segunda onda, essa geração foi muito livre, né, em termos de sexualidade, foi muito livre, porque, em primeiro lugar, já tinha a pílula, então já não existia aquele risco, aquele horror que era da gravidez, que é, por exemplo, tematizada lá que foi vivida, aliás, pela Annie Ernaux. Não existia mais esse risco para nós no Brasil a partir dos anos 68, 66, eu não sei exatamente que ano que foi introduzido no Brasil, mas eu comecei a usar a partir de 68. Então, e é antes da AIDS, que vai começar no início dos anos 80. Então, os anos 70, que essa geração, que é a minha, tinha 20 anos, foi um momento de libertação, de grande libertação sexual, sobretudo das mulheres. É claro que os homens sempre foram livres, muito mais livres do que as mulheres. Então, por isso que a reação dessa geração nem sempre coincide com as novas gerações que têm outras reivindicações e que também têm outras experiências, né? São experiências diferentes. Talvez o assédio que nós conhecemos fosse um pouco mais brando, menos agressivo, talvez, do que o assédio que está sendo praticado hoje. Eu não sei. Mas eu desconfio, digamos, né? É claro que sempre existiu risco, e eu tinha consciência disso. Eu pegava carona, por exemplo. Peguei carona em São Paulo, peguei carona na França. Então, eu sabia do risco? Sim, eu sabia do risco, que existia algum risco. No entanto, eu corria esse risco. Então, é uma questão também da liberdade, sabe? Você precisa encarar o risco, um pouco o que diz a Camille Paglia, citada pela Virginie Despentes num livro que está traduzido no Brasil, que se chama Teoria King Kong. Se você é livre, se você sai na rua, se você faz coisas
como pegar carona, como sair à noite, sair de mini saia. Você tem consciência que você corre algum risco, mas isso faz parte da sua liberdade. Então, são os desafios que a gente vive numa sociedade que está cada vez mais, parece, né, misógina e agressiva. Mas eu queria marcar um pouco essa posição pessoal, porque o livro, claro, vocês podem ler e tem tudo muito mais explicado, muito mais desenvolvido no livro do que eu vou fazer aqui em 1 hora. Mas eu queria dar esse depoimento porque às vezes é curioso essa defasagem que existe entre as gerações e, evidentemente, entre também as origens sociais, algumas experiências um pouco mais felizes, experiências também mais traumáticas. Você pega uma pessoa que foi estuprada, ela não vai ter a mesma experiência que uma pessoa que teve uma vida mais leve, né? É claro. Então, é preciso sempre estar muito atenta para todas essas diferenças, né? Porque o mundo é cheio de diversidades. E é isso que a gente precisa encarar, não se pode pensar em nada uniforme, nada homogêneo, e nem os feminismos. Por isso que, apesar do livro se chamar Por uma Crítica Feminista, a crítica é feminista, mas o capítulo dos feminismos ele é um capítulo no plural, porque por mais que a gente queira, ou que a gente quisesse ter assim, uma irmandade, uma sororidade, uma homogeneidade, isso não existe, isso não é possível, né? Então, os feminismos, por exemplo, são muito variados, e aí eu entro tanto no feminismo mais tradicional, que é chamado o feminismo, evidentemente, que é o feminismo das mulheres brancas, de classe média alta. Então, esse feminismo, por exemplo, da classe média alta do Brasil, eu, por exemplo, nunca frequentei esse movimento feminista, sabe? Eu nunca tive nada a ver com. Não que elas não fossem boas, não. Simplesmente eu, na minha vida, não tive esse interesse em participar desse tipo de movimento. Por outro lado, existe o feminismo negro, que está cada vez mais forte, que eu contemplo aqui no capítulo, e eu coloco um pouco em discussão o feminismo negro no Brasil, e, sobretudo, eu privilegiei as antigas, a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro, porque hoje todo mundo fala da Djamila, é muito fácil falar da Djamila, porque ela está na tela de todo mundo, todo dia está se falando da Djamila, que é uma mulher brilhante, que é uma mulher linda, além do mais, né? E que pode ser vista no Roda Viva, no jornal da Folha de São Paulo, etc. Então, o que me interessou mais foi buscar as raízes do feminismo negro no Brasil, e essas raízes são fundamentalmente o pensamento da socióloga Lélia Gonzalez, que era uma mulher assim muito forte, muito brilhante também, que eu tive a oportunidade de encontrar uma vez num evento, e a Sueli Carneiro. É claro, desembocando nas jovens, né? Entre elas a Djamila. E depois eu também entro muito rapidamente, porque é um terreno que tem muito pouca bibliografia, por enquanto, e eu mesma não conheço muito sobre o assunto, mas eu não quis ignorar, mesmo não conhecendo muito, não quis ignorar que é o transfeminismo, porque também é um assunto de que se fala cada vez mais, e acho que era importante para o livro ter pelo menos assim um pequeno capítulo para levantar algumas questões, para não deixar de lado totalmente, não ignorar. E eu faço também um capítulo fundamentalmente sobre a Judith Butler, mas
que eu chamo também a Teresa de Lauretis, o Paul Pereciado e outros. E como eu tenho o meu vínculo, a minha origem de formação na França, eu fiz um capítulo especial sobre o feminismo francês, passando por 4 escritoras, a Simone de Beauvoir, claro, a Hélène Cixous, a Monique Wittig e a Virginie Despentes. Esse capítulo eu acho que é interessante porque na Universidade Brasileira, as feministas, as estudiosas do feminismo, são, em grande parte, do inglês. Então, é por isso que muitos textos entraram no Brasil, foram traduzidos e foram discutidos, porque elas eram quase todas, o grupo que compõe o GT, chamado Mulher Literatura, esse GT é composto fundamentalmente por um grupo de professoras de inglês. Então, achei que era bom também puxar a brasa para a nossa sardinha e trazer um pouco dessas escritoras sobre... Não a Simone de Beauvoir, que não precisa mais disso, ela é fundamental, mas ela é muito conhecida, mas a Hélène Cixous, a Monique Wittig e a Virginie Despentes são muito menos conhecidas. Então, acho que era bem interessante, achei que foi bem interessante trazer essas 3 também para o livro. Essa é a primeira parte. A segunda parte, em que eu discuto a questão do cânone e da margem, todo mundo sabe que as mulheres sempre escreveram ou sempre contaram histórias oralmente ou sempre praticaram atividades várias, né? As bruxas estão aí para provar que elas sempre foram ativas, sempre participaram, eram pessoas que estavam muito integradas na vida social, na medicina, no parto, em todas na culinária, enfim, as mulheres sempre tiveram um papel ativo e sempre foram as contadoras de histórias também. Então, ainda que a literatura escrita por mulheres seja infinitamente menor do que a literatura escrita por homens, a gente não pode esquecer que as mulheres sempre foram ativas. Mas, mesmo as escritoras importantes, que de alguma maneira estão no cânone, elas estão e não estão, porque elas não são muito contempladas, né? Basta ver a grade do curso de letras nas diferentes universidades do Brasil e a gente vai perceber que se estuda muito mais. Você pega o século XIX, evidentemente não se fala de nenhuma mulher. O século XIX é só feita de homens. Então, a gente percebe agora, assim, mais recentemente, como que o romance Úrsula, da Maria Firmina, foi redescoberto, estava perdido na história, como algumas escritoras começam a ser reeditadas, e eu vejo que algumas estudantes começam a fazer teses de dissertações sobre essas autoras pouco estudadas, inclusive a Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora que teve muita importância no Brasil na virada do século XIX para o XX, e que não se... Durante... Eu fiz toda a minha formação, nunca ouvi falar da Júlia Lopes de Almeida. Então, é uma descoberta recente minha. E outras escritoras também do início do século, Ruth Guimarães, por exemplo, eu vim a descobrir muito recentemente. Então, é um pouco essa discussão que eu faço nesse segundo capítulo sobre o cânone e a margem. O que é o cânone, por que essas mulheres não entraram no cânone, ou por que algumas mulheres estão na margem, mas que são importantes, que é importante falar delas hoje, né? Então, tem um capítulo, por exemplo, que eu falo de escritoras como a Maura Lopes Cansado, que era uma escritora que
teve muitas internações em asilos psiquiátricos. A Dalgisa Neri, que na época também foi muito famosa. A Pagu, que tem uma produção e que é vista sempre como a mulher do Oswald de Andrade. Ela não foi a mulher do Oswald de Andrade, a Pagu foi a Pagu. Né? E ela tem uma vida assim, que é absolutamente incrível, uma militante do Partido Comunista, uma pessoa que viajou, que lutou, que foi presa, que tem uma produção literária. Então, é importante falar da Pagu. E também da Carmen da Silva, que foi sim, uma das militantes desse feminismo branco dos anos 70 no Rio de Janeiro. Depois, na terceira parte, eu entro na questão um pouco da história do Brasil. Para mostrar também o seguinte, que as escritoras que eu estou lendo, que eu estou analisando, elas falam de tudo. Elas falam da história, elas falam da sexualidade, do casamento, elas falam de todos os assuntos. Então, não existe assim, a literatura feminina não é uma literatura sentimental, não é uma literatura intimista, não é uma literatura autobiográfica. Ela não pode receber uma etiqueta. A literatura que está sendo produzida no Brasil, sobretudo que eu analisei ao longo do século XX e nesses primeiros 20 anos do século XXI, é uma literatura muito diversificada. Então, tem de tudo. Então, eu quis mostrar também essa variedade de tendências para mostrar que ela não é homogênea, que ela é multifacetada. Então, nessa terceira parte, eu peguei a Maria José Silveira, que é uma escritora que tem um romance maravilhoso, que eu acho maravilhoso, se chama A Mãe da Sua Mãe e as Suas Filhas, que é um romance que conta a história do Brasil desde 1500 até o presente. E sempre através de todas as gerações, através de personagens femininas. As protagonistas são só femininas. Então, é como se fosse uma genealogia matrilinear, porque só as mulheres, as filhas, né, mulheres, que são as protagonistas. Então, essa é uma escritora também dessa minha geração, né? Ela foi militante durante o período da ditadura. Ela tem uma obra também sobre que tematiza essa geração que lutou contra a ditadura. Então, ela é uma escritora que é pouco estudada, mas eu acho que ela mereceria mais atenção do que ela tem recebido. Depois eu pego a história do Brasil vista só pelo olhar de escritoras negras. Então, eu pego 3 escritoras negras, a Maria Firmina, a Ana Maria Gonçalves e a Eliana Alves Cruz. E eu quis abordar a história e, sobretudo, a história a partir da viagem do navio negreiro, porque o escritor da Martinica, Eduardo Glissant, diz que a origem dos povos da Afro-América está no ventre do navio negreiro e no coração das plantações, né, das grandes plantações. Aqui no Brasil seria de açúcar, nos Estados Unidos de algodão. Então, lá na Martinica também açúcar. Então, eu quis partir desse tráfigo negreiro, que um outro escritor da Martinica, o Patrick Chamoiseau, diz que esse é o crime fundador da América. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho que é fundamental. É a partir do tráfico negreiro, esse crime, que funda a América. Então, eu parti disso e analisei esses romances, 3 romances dessas 3 escritoras.
Depois, eu pego escritoras judias, brasileiras, né, judias, para mostrar um outro lado dessa constituição da história do Brasil, que é a imigração. Claro que eu poderia ter falado sobre diferentes imigrações, né? Poderia ter pegado, mas digamos que dentre os autores árabes, por exemplo, não tem nenhuma mulher, que eu me lembre, pelo menos. Os escritores de origem, né, japonesa até tem uma ou outra, mas um assunto, são escritoras que eu já venho estudando há alguns anos. Então, esse capítulo é dedicado a 3 escritoras de origem judaica, Noemi Jaffe, a Tatiana Salem Levi e a Adriana Armoni. Então, são essas vertentes, né? A história assim, mais, até certo ponto, a gente poderia dizer, semi-oficial, porque é a história inteira, mas vista de uma perspectiva feminina, na Maria José, a história do Brasil vista na perspectiva das escritoras negras, a história das famílias dos imigrantes, né? Como que essas rupturas, né? que a viagem, né? Que a imigração causa alguma ruptura nas famílias. Então, a partir dessa experiência das rupturas, né, da viagem, mais uma vez, porque tanto a viagem no navio negreiro como a viagem das imigrantes, né, da imigração, é sempre esse momento de ruptura. Então, é esse capítulo. E o outro capítulo, eu peguei mais um movimento para fora, de dentro para fora, que é uma posição mais cosmopolita nas produções das jovens gerações de mulheres brasileiras. Então, essas mulheres que transitam pelo mundo e que situam seus romances em outros países, mostrando esses brasileiros também que viajam e que têm esse trânsito, viajam não para emigrar e para ficar necessariamente, mas para ter experiências ou para sair dessa letargia brasileira, enfim, são vários os motivos das viagens. Na quarta parte, eu entro na questão já mais ligado ao corpo e aos conflitos das violências sexuais. O primeiro capítulo é sobre o casamento. Então, é um pouco essa discussão da família patriarcal e como que aparecem em diferentes escritoras. Eu tentei mostrar assim, alguns modelos de casamento, né? O casamento que dá certo, o casamento que acaba em feminicídio, o casamento que acaba na mulher matando o marido, esses tipos de possibilidades. Mulher que ganha mais do que o marido, que é mais independente do que o marido, a mulher que é dependente do marido. Então, eu tentei assim, fazer uma espécie de mapeamento dessas relações que podem acontecer na família, desse tipo de modelo de família. Depois, no outro capítulo, que eu chamei de Um Palimpsesto de Putas, a partir do título do romance da Elvira Vinha, que se chama como se fosse um palimpsesto de putas, eu peguei 3 escritoras, a própria Elvira Vinha, claro, desse romance, que é um romance maravilhoso, a Mara Moira, que é uma mulher trans, que escreveu um livro, E Se Eu Fosse Puta, e a Maria Valéria Rezende, que é uma freira, também da minha geração, ela é um pouco mais velha que eu, mas que é uma mulher que também foi militante na época da ditadura, que é freira e que escreveu um livro assim, muito bonito, que se chama O Voo da Guará Vermelha, em que
e que a personagem principal é uma prostituta. Então, aqui eu abordei essa questão da prostituição, que é uma questão sempre muito polêmica. As feministas radicais são absolutamente críticas da prostituição, gostariam que ela fosse proibida. Então mostra um pouco como cada uma dessas três escritoras abordaram a figura da prostituta. E no terceiro capítulo, que eu chamei Meu Corpo, Minhas Regras, os direitos reprodutivos, esse é o capítulo dedicado a Isadora, porque quando eu comecei a orientar a Isadora, eu conhecia as autoras, eu conhecia os livros que ela escolheu para analisar, da Annie Ernaux, da Violette Leduc e da Colombe Schneck. Acho que da Colombe Schneck eu não tinha lido ainda. Mas, na época, que foi há 2 anos atrás, mais ou menos, eu pensei, não existe, nenhuma escritora brasileira aborda o aborto. Nunca vi aborto na literatura brasileira. Aí, a partir desse momento, eu fiquei curiosa também, né? E à medida que eu fui lendo, porque para esse livro, eu li assim, uns 200 livros, eu li muito. É claro que, se eu já estou pensando nisso desde 88, mas esse livro mesmo, apesar de alguns textos já serem um pouco mais antigos, mas eu fiz um trabalho bastante intenso nos últimos 3 anos de leitura, realmente, para tentar fazer esse mapeamento, porque você não pode mapear nada se você não lê, né, um monte, você tem que ler muito. O ideal seria ler tudo, mas tudo não existe, né? Ninguém lê tudo. Então, eu comecei, eu abri um capítulo e comecei a fazer anotações sobre os livros em que aparecia aborto. Aí eu li um, tinha uma pequena cena, uma pequena referência, eu ia lá no capítulo e jogava, né? E no fim, eu me dei conta que a questão do aborto apareceu, na verdade, em várias obras, em vários romances. Então, é um capítulo que foi feito graças ao meu contato com a Isadora. Por isso que tem lá uma notinha de pé de página para ela. E o outro capítulo, que eu chamei de Entre Alegrias e Agruras da Velhice, também eu comecei a fazer por causa de uma outra pessoa, que é a Maria do Rosário, que é uma professora do Cefet Minas, que faz uma pesquisa sobre a figura da mulher velha. Eu assisti a uma apresentação dela e comecei a pensar sobre isso. Então, também foi graças a uma outra pessoa que eu comecei a pensar sobre a mulher velha. E aí eu abordei nesse capítulo 2 aspectos: o aspecto da sexualidade da mulher velha e o aspecto da doença. E, evidentemente, da doença e da proximidade da morte, mas um pouco sobre essa figura da velhice. Não sei se vocês viram, mas agora a Miriam Goldberg, que é uma especialista em velhice, em pessoas velhas, uma psicanalista, que escreve na Folha de São Paulo, ela disse que durante a pandemia aumentou o preconceito contra os velhos, porque os velhos, desde o início se falou que os velhos eram mais suscetíveis de ter a doença e morrer, etc. Então, as pessoas começaram a odiar mais ainda os velhos, né? Essas pessoas que não servem para nada, que estão aí só para impedir a gente de passear, ir para o baile, etc. Né? Então, mas, enfim, eu escrevi antes da pandemia, mas até eu li depois alguma coisa no jornal e eu acrescentei no momento das revisões, porque a gente entrega o livro, eu entreguei o livro em março, e o livro saiu em outubro. Então,
entre março e outubro, teve assim um monte de revisões, né? Revisão é uma coisa assim infindável. Mas enfim, eu achei, no fim eu achei bem curioso, bem interessante fazer esse capítulo também. Eu acabei dando muita bibliografia para Maria do Rosário, que evidentemente já tinha antes de mim, mas no fim eu fui passando para ela as leituras que eu estava fazendo e ela foi lendo também esses romances que eu li. E na quinta parte, que é a última, é a parte mais forte, digamos assim, a parte em que a questão da violência e da sexualidade, essa parte em que eu trato do incesto, do estupro, do erotismo em geral e da lesbianidade. Então, são 4 capítulos. Inicialmente, eu comecei, como a minha primeira leitura é muito antiga sobre isso, da literatura brasileira, foi Sinfonia em Branco, que eu já tinha lido, estudado há muitos anos. Já tinha até publicado na revista da UFJF, a Hipótese, um artigo sobre a Sinfonia em Branco. Então, o início da minha reflexão sobre isso começa com um estupro que era incestuoso. Então, eu comecei fazendo capítulos misturando os dois, e no fim eu resolvi me separar, porque realmente eram coisas que não podiam ser misturadas. Então, eu acabei fazendo um capítulo sobre o incesto. O incesto, nesse capítulo sobre incesto, eu só tratei do incesto que é consentido, em princípio consentido. Em alguns contos, paira uma certa dúvida se é realmente consentido ou não, mas, em princípio, é sobre o incesto. E o incesto consentido aparece mais entre irmãos, né? E a parte do estupro, mesmo no caso do estupro incestuoso, veio para esse capítulo. Então, o estupro incestuoso, porque no fim eu considerei que o que era mais importante era o estupro, era a violência, né, do estupro. E aí eu tento também explicar e distinguir o estupro que é praticado pelo pai ou pelo namorado ou em outras situações. Então, eu tento distinguir vários tipos de situações em que se pratica o estupro, em que idade também, em que situação. Então, é um pouco... É um capítulo longo e eu não falei de todos os livros, porque era impossível. Eu até coloco em pé de página as referências a outras obras, porque se eu fosse analisar todas as obras, não terminaria nunca. Então, qual a importância disso na minha avaliação final? É que a questão do estupro é tão forte no Brasil hoje, né, se fala hoje de cultura do estupro, que essa questão entra de uma maneira muito forte na literatura que está sendo feita nos anos 2000. As mulheres estão falando de uma maneira muito explícita sobre o estupro. Então, isso é muito importante, porque se você pega a literatura que foi praticada por mulheres, por homens nem se fala, a questão não aparecia. E mais importante a gente dizer ainda, quando ela aparece nas obras escritas por homens, o estupro é eufemizado, glamorizado, como se o que a mulher quer é isso mesmo.
Então, você pega um romance do Jorge Amado, por exemplo, do Mário de Andrade, Macunaíma, enfim, várias obras da literatura canônica brasileira, o que o personagem faz é realmente agarrar a mulher e estuprá-la. Mas ele fala assim, mas era... Aí ela, no fim, sempre ela gostou, né? Era isso que ela queria. Então, esse é o ponto de vista dos homens, é um pouco essa questão que eu acho que é fundamental a gente pensar, é como que o estupro é visto pelos homens e como o estupro é visto pelas mulheres. E a Virginie Despentes, nesse livro que se chama Teoria King Kong, um livro de que eu gosto muito, ela diz claramente isso, é um silenciamento cruzado, porque as mulheres têm vergonha de falar e os homens querem evidentemente, querem que as mulheres não falem. E eles acham que não é estupro. Eles se admiram da palavra estupro. Não, imagina, eu fosse um pouco, mas ela queria. Enfim, há toda uma discussão aí que aparece na literatura, mas que a gente está vendo assim no nosso cotidiano, com as histórias inclusive, que viraram casos célebres, né? Recentemente mesmo, teve o caso da menina lá de Santa Catarina, Mariana, eu acho que era o nome dela. E um outro capítulo, então, é sobre o erotismo, porque quando eu escrevi Mulheres ao Espelho, que foi publicado em 2013, eu constatava, então, nessa literatura que eu tinha lido até, né, os anos 2010, 11, 12, que havia pouca explicitação, né, do erotismo na literatura das mulheres. Então eu fui essa era uma questão realmente que me interessava desde o início, quando eu me propus a fazer esse livro. Eu queria ver realmente como que as mulheres estavam falando da sua sexualidade agora. Então eu comecei essa pesquisa pelos livros de contos organizados pela Márcia Cadência nos anos 80, e notei que realmente era tudo muito pouco explícito e, sobretudo, muitas vezes, era bem curioso ver isso, a mulher fala do desejo do homem pela personagem feminina, pela mulher. Então, é como se a mulher, a escritora, ela não conseguisse ser sujeito da sexualidade. Ela é objeto, porque ela descreve a cena a partir do olhar masculino. Então, como assim, né? Que essas mulheres estão fazendo, né? Elas estão se colocando no lugar do homem. Então, é um pouco essa questão assim da mulher como sujeito do discurso, sujeito da fala, sujeito da escrita, sujeito da prática sexual, a mulher sujeito. Então, essa é a questão. Então, o que está diferente agora? As mulheres estão mudando? Sim, porque é um pouco... É como se mesmo quando as mulheres descrevem personagens que são um pouco limite, um pouco borderline, um pouco frustradas, mas elas são ativas. São elas que vão à luta, que decidem fazer o que elas fazem, mesmo quando elas se dão mal, são elas que decidem. Essa é a diferença. Se você pega uma personagem como Madame Bovary, vou pegar a Madame Bovary, que eu adoro esse romance, e que é uma grande personagem criada pelo Flaubert. Ela é uma mulher, diz a Maria Rita Kell, uma mulher fálica, uma mulher que tem desejo, que vai ter amantes, ela tem 2 amantes, mas no fundo ela é falada pelo outro, porque ela não consegue
sair daquele ciclo vicioso em que ela é objetificada por esses amantes, inclusive, e pela sociedade. Então, ela acaba se suicidando. Ela não, o suicídio ou a morte é o destino de grande parte das personagens femininas do século XIX, na ópera, no romance, porque a mulher que interessa é a mulher rebelde. Então, a mulher dona de casa que fica lá fazendo nada, essa mulher não vai aparecer no romance. Essa mulher não interessa ao escritor homem. O escritor homem, ele está fascinado pela mulher rebelde, pela adúltera. É isso, você pega Machado, essa de Queiroz, Flaubert, Tolstói, eles estão interessados nessas mulheres. Agora, como acaba a história? Acaba com a morte das mulheres, não dos homens. Os homens continuam muito bem, o primo Basílio continua belo e formoso. Então, é um pouco essa questão que eu queria discutir. Como as mulheres hoje, com muito mais liberdade, mulheres muito mais ativas na sociedade, temos presidente da República, temos juízas, temos médicas, temos dentistas, temos até pilotos de aviação, né? Mulheres que estão pilotando o avião. Então, as mulheres que estão ocupando todos os lugares na sociedade, elas têm que ser donas do seu destino, elas têm que ser donas do seu discurso, donas da sua sexualidade. Senão não tem graça nenhuma, é um progresso à toa. Né? Se você não faz esse movimento de assumir as rédeas da sua vida. E o último capítulo, então, eu chamei de O Contínuo Lésbico, a partir da Adrienne Rich, que fala de contínuo lésbico, e tentei também mapear essa produção, mostrando um pouco esses modelos assim, de literatura em que aparece a personagem lésbica. Como que, em alguns textos, a personagem lésbica, é um conto que eu analiso da Lígia Fagundes Telles, por exemplo, a personagem lésbica morre. Então, vocês veem que é o mesmo modelo, assim. A personagem foi ativa, decidiu, mas ela acaba morrendo. Então, é condenar à morte aquele personagem rebelde. Até as personagens lésbicas de várias escritoras jovens, entre elas a Natália Polesso, que é uma escritora que ganhou o Jabuti na categoria Contos, com um livro chamado Amora, e outras, muitas outras escritoras jovens. A Giovanna Madalosso, por exemplo, estou lendo o último livro dela, que se chama Sweet Tóquio. Muitas escritoras. A lesbianidade está assim, cada vez mais presente na literatura escrita por mulheres e cada vez mais normalizada. Né? Então, você tira todo aquele peso patológico, todo aquele peso de doença, de desfio, né? E você trata como uma coisa normal, uma coisa que faz parte. Você pode ser lésbico, você pode ser hétero, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, há várias situações em que as personagens não se decidem. Digamos, elas se declaram né? Bissexuais. Um dia ela namora um homem, outro dia namora uma mulher. Então, toda essa liberdade aparece bastante na literatura escrita por escritoras mais jovens. É isso assim que é por aí que foi o livro. Acho que já falei quase uma hora, então foi o que eu prometi, assim, que eu falaria uns 40, acho que falei 50 minutos. E agora eu posso responder as perguntas de vocês para a gente conversar um pouco. Nossa, muito obrigado pela apresentação do livro. Você
escorreu literalmente o livro inteiro. Na verdade, eu vou passar a palavra agora para Giovana e para Ananda apresentarem questões, e depois eu vou passar para os participantes, se quiserem perguntar alguma coisa. Tá bom. A Isadora disponibilizou 3 artigos seus na sala de aula virtual, então provavelmente os participantes e a Giovana e a Ananda podem fazer questões sobre eles. Os 3 artigos foram o Desfazendo o Gênero, a teoria queer de Judith Butler, Violência e Sexualidade em Romances de Autoria Feminina e História Literária e Crítica Feminista, Figurações de Mulheres. Uhum. Então, Giovana ou Ananda, quem quiser falar agora. Licença, Vitor, desculpa furar a fila das meninas bolsistas, mas, enfim, eu queria agradecer a fala da professora, né? E, na verdade, o Luciano queria fazer uma questão, mas vai ser... Eu não sei se é bem uma questão, na verdade, para algo mais elaborado, eu precisaria ler o seu livro, e assim que eu ler... bom, mas eu gostei muito. Eu tenho, claro, pouco conhecimento, né? Esse evento de extensão, eu tenho aprendido muito mais do que enfim, ensinado, eu tenho muito mais ouvido, e é nesse sentido que eu gostaria de formular a minha questão, na verdade, um comentário seu a respeito dessa questão. Eu gostei muito também quando você descreve a sua experiência de se sentir livre, ou pelo menos segura, nos anos 70. Aí vou relatar a minha, eu tenho 45 anos, dos anos 80, 90, eu me senti muito reprimido sexualmente, em vários sentidos, naquela estrutura. Claro, você numa cidade um pouco maior, eu numa cidadezinha minúscula, interior de Minas, enfim, eu acho que esse ambiente também interfere nisso. Mas é daí que nasce, então, a questão que me interessa, ou pelo menos o comentário. Se a gente pensar do ponto de vista da filosofia, bom, você falou da Simone de Beauvoir, eu estou fazendo a questão do ponto de vista da filosofia de Sartre. E Sartre, ele pensa o indivíduo livre, a ação livre, etc., mas essa ação ela é situada, e ela é sempre situada no modelo de estrutura social, e essa estrutura social tem a sua normatividade. É claro que a normatividade se expressa em normas, mas ela é mais do que isso, na medida em que os libertários, aos 20 anos, ensinam aos 30 a seus filhos aquilo que trazem de suas mães e de seus pais. Esse processo fez, ou pelo menos eu imagino que tenha feito, que ele tem a ver com isso, com que a minha mãe fosse machista, não só machista, mas bastante... ela tomaria todas as posturas que são combatidas, e ela sendo mulher. E, claro, ela não era negra, né? Por isso eu gostei muito do seu livro e interesso muito em ler, mas ela era empregada doméstica. E ela conta do quanto ela foi maltratada, do quanto ela sofreu assédio, enfim, a gente conversa bastante sobre isso. E isso nunca chega, né? Enfim, como lidar com a normatividade? Essa normatividade que faz com que os meninos sejam machistas, e que se sintam castrados sexualmente, também dizendo, mas, sobretudo, a normatividade que faz com que as meninas e mulheres promovam isso, ou continuem... As mães. Né? As mães, claro, não meninas e mulheres em geral, mas mães, construindo isso. Então, um comentário sobre a normatividade e como lidar, né? Porque, claro, esse feminismo mais de base, esse feminismo com mulheres negras, em geral, acessar as mulheres negras, que na sua maioria são empregadas domésticas, ou coisas que façam com que isso seja mais do que um debate teórico, que, enfim, que consiga... Eu não sei, claro, você está falando de literatura, talvez fuja um pouco do assunto, mas eu gostaria de um comentário a respeito disso, porque é uma questão que eu falo de liberdade e eu percebo que a liberdade situada acaba estando à mercê de uma normatividade que todos nós contribuímos para isso que, evidentemente, precisa ser combatido, que é a misoginia, o machismo. Enfim, um comentário sobre a normatividade. Obrigado, mais uma vez, por participar do nosso projeto. Obrigada. É muito importante isso que você coloca. Eu falo, inclusive, em vários momentos, que as mães têm comportamento de patriarcal porque elas são um elo frágil. Então, elas vão transmitir a mesma ideologia.
elas não sabem sair da situação. Então, você tem, por exemplo, a personagem no Sinfonia em Branco, a mãe, ela sabe que o pai está estuprando a filha e ela não tem a força de interferir. Então, essa mulher é uma transmissora das repressões enfim, dessa normatividade que você está falando. Se você pega a minha geração, que eu chamo a geração 68, foi uma geração que fez uma ruptura muito forte. Isso, no Brasil, foi muito fundamental. A distância que existe entre mim e minha mãe, ou mesmo minha irmã mais velha, é enorme. Agora, tem um dado que é pessoal. Eu sempre insisto bastante que há o dado geracional e há o dado pessoal. Da mesma maneira que você fala de normatividade, você fala, por exemplo, a partir de Foucault, né, toda a estrutura social, todas essas normas sociais, todo mundo está dentro desse sistema de normas, ninguém está fora. Agora, tem a capacidade de agenciamento de cada um de nós. Então, ao mesmo tempo que você está dentro do sistema, você está dentro das normas, as pessoas vão reagir de maneira diferente. E, às vezes, surpreendentemente, uma pessoa num meio social mais acanhado, ela, por alguma razão psicológica, emocional, ela vai ter a força de ter essa capacidade de agenciamento, que, evidentemente, eu não sei explicar, porque alguns psicólogos usam até o termo resiliência, que agora está tão usado que eu já não uso mais, porque ele foi um pouco esvaziado. Mas a gente pode continuar com o conceito de agenciamento, que é essa capacidade que tem cada um. Se eu me comparo com as minhas duas irmãs mais velhas, elas ficaram naquele esquema patriarcal e eu saí fora. Tem alguns dados familiares que você, sendo a mais nova, eu sempre brinco, dizendo assim, quando você já é a quarta, né, numa família, ninguém presta atenção em você, sabe? Ninguém te reprime muito, porque já tá todo, já tem tanta criança que é claro que isso é uma brincadeira, mas até certo ponto é uma verdade também, porque no primeiro filho, provavelmente a minha mãe ficou muito mais tensa, muito mais preocupada em educar, em reprimir. E como eu era a terceira menina, tinha tido um menino antes de mim e um outro homem depois de mim, acho que se considerava, eu acho, que os modelos já estavam estabelecidos e inculcados em todo mundo. Então, não era necessário exercer tanta pressão. E tem o fato que eu fui para a universidade no momento da grande ebulição, que foi 65, 66, 67, 68. Eu estava na universidade nesses anos em que o movimento estudantil era muito forte, em que a esquerda estava se mobilizando, as organizações de esquerda estavam se mobilizando. Então, a transformação minha se dá na universidade. Se eu não tivesse ido para a universidade naquele momento, não teria acontecido nada, eu teria repetido o modelo como as minhas irmãs. Então, foi ali, naqueles 4 anos, e que eu era sensível o suficiente para me mobilizar. Eu já vinha de uma experiência no secundário de ter pertencido à JEC, que era o Juventude Estudantil Católica, que era um movimento católico mais de esquerda. Então, é nesse momento que se dá a passagem, digamos, a ruptura. E depois, então, eu faço essa militância, que é uma militância muito pouca, muito ínfima,
não fui nenhuma guerreira, nada disso, mas a experiência foi fundamental. E depois, em 70, quando eles começam já a desbaratar as organizações de esquerda, e que meu companheiro foi preso, e que eu vou para a França, então também já é uma possibilidade que se abre para mim, porque eu desembarco na França com 23 anos de idade. Então, é uma experiência que não é qualquer um que tem. Então, assim, sorte e azar, né? Porque azar porque eu tive de fugir de uma maneira clandestina, foi barra pesada. E sorte porque tudo deu certo. Eu cheguei na França, eu não fui presa, eu estudei, eu conheci pessoas, fiz amigos, enfim, foi uma experiência enriquecedora. Então, acho que, apesar de eu ter vindo desse meio muito acanhado, eu acho que eu tive uma experiência jovem que foi fundamental. Obrigado. Oi, antes de passar para o Vitor, eu também vou furar a fila rapidinho aqui. Eu queria inicialmente também agradecer muito mais uma vez, né, pela fala tão brilhante e que foi tão completo, passando por, né, todos os momentos do livro e ainda, né, destacando esse diálogo, né, entre a literatura e a história, os momentos históricos, né, do Brasil, porque a literatura, né, ela permite justamente, a gente trabalha isso aqui no curso e você, enquanto orientadora, sabe que também é uma das minhas ideias, que ela permite que as mulheres escrevam essa história também, participem, né, mais ativamente disso. Mas eu queria colocar uma questão, na verdade, exatamente sobre a crítica da literatura. Porque eu acho muito interessante a escolha do título, justamente, por uma crítica feminista, porque a gente sabe que, né, quando a gente olha para o campo da literatura, a gente vai ter aquele, né, artigo sobre, né, crítica feminista, mas que na época está falando de numa questão que casando ainda, pensando em escrita feminina, é uma outra crítica feminista, não é a mesma crítica feminista que a gente vê no seu livro. E até mesmo na forma de se colocar, que assim como você começou falando sobre a sua posição de mulher, de intelectual, de escritora, de pesquisadora e de feminista, e colocando a sua história, pensando na partir de Simone de Beauvoir, isso é o realmente situar um lugar de fala, porque, né, como sabemos, todos nós temos lugar de fala, e isso é apresentar o seu lugar de fala. E a gente vê que um recurso que é usado justamente por feministas que são tão citadas, como a própria Butler, Donna Haraway, Rose Braidotti, elas sempre vão, nos diferentes artigos e produções, elas, né, sublinham isso. E aí, na sua, né, vasta pesquisa, a curiosidade, a questão assim, que me surgiu, qual seria o seu olhar justamente sobre essa crítica, né, feminista que está sendo produzida no campo da literatura, considerando que as mulheres brasileiras estão escrevendo cada vez mais, assim, não se pode mais falar, não é mais correto dizer as mulheres não escrevem, as mulheres não conseguem publicar, isso não é mais a realidade. E eu sei que tem diferentes revistas, recentemente acabou de sair um número, né, do qual você também participou, né, da organização da criação crítica, que sobre escrita de mulheres. Porém, justamente, né, considerando toda essa leitura que você teve recentemente, qual seria, assim, a sua né, posição? Como você pensa se essa crítica ela está realmente acompanhando essa literatura? Em que sentido? Se a literatura está trazendo tantas questões novas, a crítica que está sendo feita, ela também está trazendo essas questões, ou ela é uma grande quantidade, porém ela acaba reproduzindo ainda aquele sujeito do humanismo racional nas suas ideias ou na sua maneira de fazer, que é uma discussão, né, que você traz até nos artigos que eu aconselhei enquanto leitura, que é, né, o artigo que foi publicado, né, na ocasião da Abralic, né, sobre exatamente quando você fala essa questão
até falando da Madame Bovary, Ana Karenina, e que tem muitas críticas que a gente vê, pelo menos até um determinado momento, porém você ainda tem essa leitura bem atual, que são críticas que são ainda muito focadas em a mulher está escrevendo, a mulher está transgredindo, porém isso sempre pensado, sempre a mulher como diferença do homem, sempre pensado em relação ao homem, em relação a esse sujeito binário ainda, no sentido de não tem realmente uma transgressão do pensamento, né, do humanismo racional, do humano, o que é o humano, né, que a gente está acostumado. Eu queria dizer sobre isso. Essa é uma provocação, né? Eu sou muito crítica de muitas produções de colegas brasileiras que eu li, porque é um assunto que me perturba bastante, assim, que eu penso nisso, assim, o que nós temos de fazer de diferente, sabe? Não repetir o modelo patriarcal e oprimida pelo patriarcal. Às vezes aparece patriarcal demais, assim, como se fosse um facilitador. Qualquer dúvida taca o patriarcal e está resolvido. Ou senão, assim, a mulher rebelde, né? Então, eu realmente fico perguntando, tá, rebelde. O que quer dizer rebelde? As personagens da Adriana Lisboa são rebeldes? As personagens do Flaubert são rebeldes? O que quer dizer ser rebelde hoje? O que quer ser rebelde no século XIX? O que as mulheres estão querendo dizer? Porque eu fiz uma linha do tempo num dos capítulos, porque tem algumas escritoras que são assim muito fundamentais. Uma delas é a Júlia Lopes de Almeida, mas aí de repente surgiu, foi publicado recentemente, foi reeditado um livro que estava sumido também há um século, que se chama Enervadas. Então aparece como sendo assim uma mulher assim muito inovadora naquele momento, muito revolucionária. Outras, Cília Cobra, por exemplo, que escreveu sobre a virgindade, esqueci até o título do livro. O que eu fui pegar nessas escritoras, ou um outro livro que se chama Lesbos, eu fui na virada do 19 para o 20, né, nesse momento que as mulheres começam a escrever mais. Então, a minha pergunta é, que essas mulheres fazem? Que rebeldia é essa? Que enervada é essa? O que quer dizer isso? Então, no fim, eu cheguei à conclusão, eu digo isso, que as personagens, pelo menos de alguns livros, claro, que nunca as personagens da autora, né? Porque eu não li todos os livros de todas as autoras, mas no corpus que eu li, as personagens da Júlia Lopes de Almeida, no fim, elas são mais autônomas do que as outras todas que eu li nessa virada, porque elas trabalham. E a Simone de Beauvoir já dizia, se a mulher não trabalha e não tem sua autonomia financeira, se ela não tem uma vida fora da doméstica, ela não tem transcendência, ela fica sempre naquela domesticidade. Então, não adianta você ser rebelde no sentido de praticar sexualidade, ter amante, ou isso ou aquilo. Se você vai depender de um homem, não.
isso não é rebeldia. Então, no caso da Enervadas, no caso da Lesbos, da outra, da Cobra, Cecília Cobra, no fim, todas as personagens fazem um monte de coisas e, no fim, acabam ou tendo um amante rico ou se casando com um homem rico. E, no caso da Enervada, a enervada principal, né, a protagonista, porque as outras amigas também são enervadas, ela acaba grávida e dando assim aquele grito de felicidade porque ela ia ter um filho. Então, eu chego à conclusão que isso não é ser sujeito. Não que eu seja contra a maternidade, eu até tenho um filho, não é isso. A Simone de Beauvoir, por exemplo, não quis ter filho. É uma decisão dela e, no final da vida, ela adotou uma filha. Mas cada um faz o que quer, por isso que é meu corpo, minhas regras. No momento que eu decido ter um filho, eu tenho filho e sei que eu tenho autonomia para ter aquele filho. Eu tenho dinheiro para sustentar aquele filho. Eu até tenho marido, mas eu não preciso depender daquele marido. Então, é uma questão assim, o principal é ver como que as mulheres estão colocando essas personagens discursivamente, como que elas estão assegurando essa autonomia enquanto sujeitos. Porque enquanto você repete quase que chavões, né, do discurso feminino e feminista, eu acho que não leva a nada. Então, essa que era a questão. Por isso que eu chamei por uma crítica feminista, que já é uma provocação, porque a palavra feminista é mal vista em muitos meios. Muita gente é feminista, mas não quer assumir essa palavra, porque é uma palavra mal vista. Então, eu acho que até pelo título, eu estou querendo afirmar uma posição feminista e afirmar que nós temos de ser feministas. E que quer dizer isso? Mas é difícil a gente chegar numa posição correta, porque a gente não tem distanciamento. Eu acho que eu estou falando de uma produção que está aqui em cima. Então, eu estou dentro desse momento. Provavelmente, daqui a 50 anos, as pessoas terão um distanciamento para examinar esse momento que eu não posso ter, porque eu estou aqui agora, né, falando. Mas eu realmente tinha essa pretensão mesmo, uma pretensão de estabelecer alguns critérios e algumas categorias que eu acho que estão muito mal paradas, que estão assim precisando trazer assim. Eu fiquei muito chocada, vou contar para vocês. Uma vez eu assisti a uma apresentação de uma professora num evento de mulher literatura, portanto, feminino feminista, em que a professora falou de Sinfonia em Branco, sem mencionar o fato que existia um estupro incestuoso, que é o eixo do romance. Ela falou de Sublime, ela falou de Kant, ela falou de um monte de coisa e não falou da questão que é fundadora do romance. Eu fiz uma pergunta muito, talvez, intempestiva, e ela mal me respondeu, porque eu falei para ela que eu não achava possível falar daquele romance sem mencionar o estupro. Então, vocês veem que esse tipo de crítica acaba passando um pouco à côté, como se diz em francês, né? Passando ao largo, e sem entrar no cerne da questão. Você pode falar de uma série de coisas de um livro, e você fala das metáforas, você fala de qualquer coisa, né?
Ou senão você fica repetindo esse jargão do patriarcado, que vocês podem ver no meu livro, aparece poucas vezes, não é que não apareça, existe uma questão, né, do patriarcado, mas isso não vai explicar tudo, né? Tem muito mais coisas mais interessantes para se falar do que ficar repetindo e banalizando esse patriarcado. Não sei se respondi. Respondeu. Muito obrigada, Euridice. Agora, Vitor, finalmente, passa a palavra. Na verdade, eu vou passar a palavra para a Giovana ou para a Nanda, quem quiser falar primeiro, para elas apresentarem as questões. Boa noite, professora Euridice. Primeiramente, eu queria agradecer, foi muito boa. E como um dos temas que perpassou toda essa apresentação, os mesmos questionamentos que o Luciano e a Isadora trouxeram, que é essa questão da temporalidade, eu vou querer fazer uma pergunta focando um pouco mais nisso, né? Então, para exemplificar a minha pergunta, eu vou trazer o paralelo entre a obra As Parceiras, da Lia Luft, que foi publicada em 80, se eu não me engano, e a contos das antologias de Aristo, e eu trouxe as antologias aqui, em Submissas, Lágrimas de Mulheres e Olhos. Essas histórias, elas vão tangenciar temas como a violência contra a mulher. E aí, na minha leitura, eu tenho a impressão que nas obras de Evaristo, ela vai trazer esses temas de uma forma mais incisiva, né? Ela vai tratar essa violência de uma forma mais incisiva. Guardando, né, a minha compreensão de que Luft e Evaristo falam de lugares diferentes, você poderia afirmar para mim se a questão do contexto temporal que elas estão inseridas, que elas publicaram essa obra, melhor dizendo, né? Ele também influencia na forma como essas obras são escritas, visto que a Evaristo vai publicar num contexto democrático e a Luft vai publicar ainda num contexto ditatorial. Então, poderia justificar, de certa forma, a maneira mais acanhada da escrita dela, enfim. A minha pergunta gera em torno disso. É interessante também essa questão, porque essa questão da temporalidade eu também pensei um pouco, e até eu coloco a data de nascimento das escritoras, principalmente nesses capítulos em que eu abordo estupro, erotismo, as questões mais ligadas à sexualidade, porque tem um dado que é o ano de nascimento da pessoa, então a idade da pessoa, a geração a qual pertence aquela escritora, no caso. Lia Luft é uma mulher que tem hoje 80 e poucos anos, né, nasceu, não sei exatamente, mas nos anos 30. A Conceição, que é da minha idade, aliás, a Conceição é exatamente da minha idade, nasceu em 46, mas tem duas coisas, tem o ano de nascimento da pessoa e tem a data de publicação. Então, você tem razão em assinalar isso, porque não é só uma questão de geração, é uma questão também de momento em que a pessoa publica. Se você publica hoje, mesmo sendo uma pessoa mais velha, a pessoa, por exemplo, pode ter escrito e não publicado. Então, tem a ver com esse momento mais livre e mais propício. Eu acho que As Parceiras é até um livro, e os primeiros romances, aliás, os 3 primeiros romances da Lia Luft, eles são bastante livres para a época, porque eles foram publicados nos anos 80, e ela fala de erotismo, de lesbianidade, por exemplo, de uma maneira bastante livre. É claro que o modelo do romance dela, As Parceiras, é um modelo, e os outros também, que eu gosto só das primeiras obras dela. Ultimamente, nem leio o que ela escreve. São ainda modelos de romance bastante tradicionais. Então, as personagens são traçadas de uma maneira mais tradicional. A Conceição, então, tem
outra questão, a Conceição vem de uma formação, independente de falar que uma é de origem alemã e a outra é negra, são formações, eu até acho que o fato de ser branco ou negro não define necessariamente o que você vai escrever. Tem a ver com a sua formação. É claro que o fato da formação da Conceição ter muito da experiência da oralidade até tem a ver com a tradição da mãe, da família dela, que é negra, né? Claro. E a outra é que tem uma formação mais clássica, digamos assim, de família alemã, que tinha já a experiência de falar alemão em casa, e é uma tradutora, aliás, a Lia Luft é uma grande tradutora do alemão. Então, são lugar de fala, como se usa hoje, mas, enfim, são backgrounds, né, das escritoras muito diferentes. E momentos de publicação também muito diferentes. Então, é claro que tudo isso vai entrar na composição. A escrita da Conceição, nesses contos que você menciona, eu trabalhei alguns contos no livro, principalmente do Insubmissas, mas, enfim, eu sou uma leitora da Conceição. A Conceição foi minha aluna na UF, é uma pessoa a quem eu quero muito bem, conheço há mais de 20 anos, e li tudo dela, li até a Conceição em francês, porque eu tenho todos os livros dela em francês, então ela me dá os livros, eu leio em francês, porque eu já escrevi em francês sobre ela, então os livros me foram muito úteis, porque já tinha citação lá em francês. Mas, digamos que o que eu quero dizer é que a escola da Conceição tem a ver com essa oralidade. Então, a maneira de escrever esses contos, você vê no Insubmissas, ela faz aquele enquadramento em que a narradora principal, digamos, ela, a autora, chega na casa e a pessoa, a personagem, conta para ela. Então, ela tem um quadro, o conto é enquadrado, né? Tem um preâmbulo, digamos assim. O modo da narrativa é, portanto, oral, porque essa personagem está contando para essa narradora que vai passar de casa em casa, ouvindo, captando essas histórias. E são histórias que a gente poderia dizer histórias de um modelo mais popular do que a Lia Luft, que teria mais esse modelo tradicional de romance. E é claro também que há diferença entre o gênero, porque o conto é um gênero diferente do romance, então tem que ter cuidado ao comparar contos com romances, né? Mas é o que eu poderia responder para você. Muito obrigada, isso foi bastante minha dúvida. Boa noite, Eurídice. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no projeto. Bom, através da leitura dos artigos indicados para a sessão, eu percebi que você toca bastante no que tange a dimensão da corporeidade na escrita feminina. Você fala bastante sobre a literatura poder ser um instrumento de testemunho, não só nos artigos que nos foram indicados, mas também em obras anteriores, como a literatura como arquivo da ditadura brasileira. Eu compreendo que a literatura seja uma importante forma das mulheres poderem falarem de si mesmas enquanto sujeitos da própria história. Assim, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse impasse enfrentado pelas mulheres no momento de escrever. Os desafios de comunicar aquilo que há de mais comum na vivência da corporeidade, sem com isso pressupor uma essência feminina. Sem com isso pressupor uma essência feminina. Bom, isso é fundamental. Qualquer livro hoje sobre feminismo, você vai ter essa afirmação. Mas já que você evocou
o meu livro sobre a ditadura, que eu chamei de A Literatura como Arquivo da Ditadura, e já que você está colocando essa questão da mulher em situação, um pouco sartreanamente falando, né? A mulher em situação, cada uma vai escrever o que ela pode, o que ela quer, o que ela é levada assim, suas emoções, seus afetos, a escrever. Nesse sentido, eu até pergunto na introdução e na conclusão do livro se o que pode a literatura. A literatura não representa um real. A literatura não representa a realidade. A literatura não cura. A literatura é um testemunho. Eu poderia usar o mesmo conceito que eu usei no livro da ditadura e dizer que toda essa literatura que eu amealhei, que compôs esse corpus, de certa maneira, isso é um arquivo também de um imaginário das mulheres sobre as suas vidas, do imaginário das mulheres brasileiras sobre essas possibilidades de situação. Seja as escritoras mais canônicas, como a Lígia Fagundes Telles, a Nélida Pinhon, a Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector, naturalmente, seja uma escritora que só publicou um livro, às vezes um livro pequenininho. Digamos, a Aline Bey, que publicou um livro pequenininho, né, fininho. Todos esses livros, eles estão se colocando à disposição desse público leitor para registrar esse imaginário nosso, das mulheres. Então, esse imaginário que passa por todas as questões, né? As mulheres, que papel tiveram as mulheres na história, como foi a vida de uma empregada doméstica, por exemplo, como foi a vida de uma índia que foi para a cidade, como foi a história de uma jovem que é estuprada aos 17 anos, que é o caso desse romance da Aline Bey, como é o caso das parceiras lá da Lia Luft, que a personagem também é estuprada pelo marido, né? Então, um é um namorado, o outro é um marido que se acha dono daquele corpo. Ele pode fazer o que ele quer, né? Então, tudo isso exprime não uma realidade, não um real. Isso não existe. O que existe são expressões, né, desse imaginário que passa pela literatura. Esse imaginário que no fundo, a gente poderia até... Eu cheguei a comparar com o que o Fanon chama de inconsciente coletivo. Porque, no fundo, o inconsciente coletivo são todas essas percepções que estão circulando na sociedade. Então, se você, por exemplo, pode ser uma mulher, como o Luciano falou, você pode ser uma mulher machista. Você pode ser um negro racista, que acha que os negros são inferiores. Então, você interioriza aquela ideologia, ou aquele pensamento, aquela maneira de pensar dos dominadores, e você é dominado, mas você acredita que é isso mesmo. Então, o livro que até a Isadora, no meu curso, né, nós começamos no nosso curso com a dominação masculina, do Pierre Bourdieu, em que ele fala claramente isso. O dominado, ele só existe essa dominação porque o dominado aceita. A partir do momento que o dominado não aceita mais, a situação, o equilíbrio
se rompe. Talvez a gente esteja vivendo hoje um momento tenso, justamente porque eu sempre digo que eu acho que a sociedade, a história, vive num movimento de fluxos e refluxos. Então, houve um avanço muito grande no movimento feminista, houve um avanço muito grande no movimento negro, houve um avanço muito grande no movimento LGBT. Então, houve tantos avanços que as forças reacionárias ficaram muito incomodadas. Então, esse é o refluxo que nós estamos vivendo no momento. É o momento da distopia, nós estamos vivendo em plena distopia, nós estamos vivendo no horror. Mas esse horror, ele é um momento de recuo, mas eles não nos calarão. As coisas vão sempre mudar. Então, vocês veem que o Trump já perdeu, malandro. Né? Então, eu até botei no Facebook, além de tudo, é um bad loser. Além de ser um loser, é um bad loser. Então, as coisas se movimentam. Então, tem realmente a gente tem que ter essa compreensão até para a gente não se desesperar demais. Que existe esse movimento de fluxo e refluxo. Então, é isso. Acho que cada um escreve a partir da sua situação, e dos seus afetos, mas todo esse corpus, ele está exprimindo, né, o que está indo pela sociedade, ou seja, esse imaginário, né, que está circulando na sociedade. Obrigada, Euridice. Esclareceu bastante. Então, eu vou ler 2 questionamentos que os participantes fizeram. Lembrando que se alguém quiser se inscrever para abrir a câmera e falar também, se quiser mandar mais questões no chat. Essa é do Johnny Freitas, e ele diz: boa noite, professora Euridice. Eu gostaria de saber de que modo as escritoras de ficção questionam, ou não sei, noções essencialistas e monolíticas de gênero. Como a senhora enxerga hoje o mercado editorial quando se trata de publicações de mulheres, compreendendo-as em suas diversidades étnicas e de classe social? Eu vou logo ler a próxima, aí você faz um bloco. É do André Eduardo Tardio. Professora, como você avalia a representação da maternidade na literatura contemporânea produzida por mulheres? A rara presença, a ausência de perfis maternos, indígenas e lésbicos na literatura, sobretudo as obras publicadas pelas grandes editoras, pode estar associada a quê? São questões bastante amplas. Sobre o mercado editorial, o que eu percebo atualmente é que é muito difícil publicar pelas grandes editoras. É difícil para todo mundo, é claro que é sempre mais fácil para as pessoas que têm ligações com o poder. Se você conhece o editor da Companhia das Letras, você pode ter seu romance publicado, mesmo que ele nem seja muito bom. Então, dentre o corpus que eu li, tinha romance bastante mediano que foi publicado por grandes editoras. E romances muito mais interessantes publicados por pequenas editoras. Eu acho que o que acontece no momento no Brasil em termos de edição é que há muitas editoras pequenas e que estão ocupando espaços. Isso é muito bom. Nesse sentido, é uma coisa positiva. Por exemplo, no Jabuti agora, na categoria contos, a maioria era de editoras pequenas. Na categoria mais nobre, que é a categoria romance literário, ainda predominavam as grandes editoras. Mas já se percebe que há um movimento, não é uma coisa parada. Essas pequenas editoras, elas estão pululando, tem muitas pequenas editoras.
e elas estão abrindo caminho para todo tipo de publicação. Talvez a riqueza da produção de hoje tenha a ver com essa pluralidade de editoras. No caso dos autores negros, já tinha começado um movimento há alguns anos com a Palas, algumas editoras que já tinham surgido já faz algum tempo, mas aumentou bastante. A Malê entrou muito bem no mercado, está conseguindo bastante destaque das suas publicações, e outras editoras pequenas estão surgindo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre, tem a Figura de Linguagem, tem a Palas, que é mais antiga, tem muitas editoras que publicam unicamente, praticamente. A Figura de Linguagem está abrindo vaga para escritores brancos também, assim. Está fazendo uma cota para escritores brancos, que achei engraçado. Mas, enfim, eles só publicam autores negros. Então, acho justo, acho que há essas editoras que são voltadas, né, para determinados grupos. Existem, por exemplo, editoras que são voltadas para o público LGBT. Existem editoras voltadas para escritores negros. Existe uma pequena editora que é voltada para a publicação de escritores indígenas. O chamado grande mercado está aberto para todas as inovações e todas as tendências? Não, mas também o fato de existirem outras possibilidades já é uma possibilidade, já é um canal, né? O fato de a Companhia das Letras, por exemplo, nunca vai querer publicar meu livro, mas eu publico pela Zuc e vocês leem igual. Então, se vocês podem ler meu livro, que é publicado por uma pequena editora lá de Porto Alegre, e assim como se tem uma editora, a Patuá, por exemplo, que tem um acervo enorme, a Patuá, ela nem distribui para ninguém, ela só vende no seu site, que é uma maneira de ganhar o valor total do livro, porque se dá para uma editora, você perde 30%, 40%. Então, são soluções, cada um escolhe as suas soluções, e existem agora pequenas editoras voltadas exclusivamente para o público feminino. Então, tem a Luas, por exemplo, tem várias. São segmentos, né? Isso aí existe em todos os aspectos da sociedade, o segmento. Se falar com qualquer pessoal que vende qualquer coisa, tem segmento. Então, tem segmento de moda, por exemplo, de top, né, de alta costura, e tem segmento popular, tem segmento CIA, Renner, sei lá. Então, cada um tem o seu público. Então, as pequenas editoras também estão atingindo os seus públicos, né? Evidentemente, às vezes com dificuldade, mas estão indo à luta. Eu não sei se tinha outra pergunta. A da maternidade, né? Que o Isso. André... Olha, a maternidade não foi realmente um tema que eu tenha pesquisado. No capítulo do aborto, eu acabo falando um pouco no final sobre essa questão. Por exemplo, existe no livro da Maria Valéria Rezende, o último dela, o Carta Rainha Louca, existe o que eu chamei de o impedimento da maternidade. Então, aquela questão da mulher que engravida no passado e fora do casamento, e ela é obrigada ou a abortar, no caso, o filho é retirado dela. Abortar também não era possível, porque na sociedade católica isso não era possível.
Então, você levava a ter uma gravidez e aquela criança era retirada da mãe. Então, acontece isso no romance da Maria Valéria Rezende e também acontece num romance da Vidal, Sara Vidal, eu acho, que é um pequeno romance que até foi premiado, teve algum prêmio, esqueci o nome dele agora. Então, tem esse impedimento da maternidade. A questão da maternidade, por exemplo, ela perpassa toda a literatura que tematiza a escravidão, por exemplo. Uma questão do aborto, por exemplo, que as escravas praticavam, a questão... A Toni Morrison, por exemplo, no romance Amada, ela tematiza o infanticídio, a mãe mata a criança para não voltarem para a fazenda onde elas eram escravizadas. Então, existe realmente um impedimento da maternidade na literatura mais ligada à escravidão ou à situação de subalternidade, digamos, né? Por exemplo, no romance com Armas Milagrosas, da Carola Saavedra, a personagem engravida, a empregada doméstica engravida, que é uma de origem indígena, ela engravida e essa criança não vai ser retirada dela porque ela é empregada doméstica, ela vai ser criada na casa, né, como filha da empregada, etc. Enfim, a situação é sempre complexa para a mulher que está em situação de subalternidade. A Conceição, ela aborda bastante a questão da maternidade. Então, eu analiso um pouco também isso na Conceição. Conceição é uma das poucas personagens uma das poucas escritoras que falam da maternidade, falam do estupro também, do aborto não, do estupro, fala tem uma personagem, por exemplo, que dá o filho, né? E que, no fim, esqueci o nome do conto agora, que eu analiso. No fim, ela quer ficar com o filho, o terceiro filho que ela está esperando, que é fruto de um estupro. Mas ela matou o homem. Então, ela acha que o filho é dela, é só dela. Então, é bem interessante esse conto. Mas é isso, não foi assim, um objetivo meu, assim, eu não pesquisei de uma maneira sistemática a questão da maternidade. Mas eu falo, assim, en passant de várias histórias que têm relação com a maternidade. Por exemplo, em Lígia Fagundes Telles existe sempre um conflito entre mãe e filha. Isso aí, em algum momento, eu falo sobre isso. Mas não é sobre a questão realmente da maternidade, enquanto possibilidade de ser mãe. É muito mais a questão mesmo do conflito mãe-filha. Então, tinha uma pergunta do Johnny Freitas. Ele quer saber como que as escritoras de ficção questionam ou não questionam as noções de gênero. Eles chamam de essencialistas ou humanistas. Olha, eu acho que essa questão não aparece realmente na literatura. Isso é uma questão muito mais teórica do que uma questão que apareça na obra literária. Acho que mais por aí, assim, há muitas escritas. Eu discuto um pouco na questão da literatura, se as mulheres acham que existe uma escrita feminina, se não existe escrita feminina. Eu digo que não existe uma escrita feminina, mas que tem que levar em consideração que quem está escrevendo é uma mulher. E que essa mulher ela pode
tanto criar personagens femininas e, de certa maneira, falar sobre a questão do feminino, da situação da mulher na sociedade, como ela pode escolher não fazer isso. Por exemplo, você pega a Patrícia Mello, ela escreveu uma obra imensa, ela é super reconhecida e sempre sendo chamada, aliás, de Rubem Fonseca e de Saias. Então, ela é o Ana Paula Maia também, é uma escritora muito reconhecida, muito premiada, que sempre criou personagens masculinos. Então, o fato de você criar só personagens masculinos, você já está tomando um certo distanciamento do mundo das mulheres. Você não quer falar de mulheres, você quer criar uma literatura e, se você perguntar para elas, de repente elas vão dizer: eu quero ser um escritor, uma escritora universal, etc. Mas aí eu discuto um pouco isso a partir até da Nelly Richard, que é uma ensaísta chilena, aliás, de origem francesa. Seria melhor dizer Nelly Richard, porque ela é, na verdade, de origem francesa, mas é chilena. Não existe universal. Então, ninguém escreve uma literatura universal. Então, o fato já é uma armadilha, você querer fazer o universal. O que é o universal? Porque o universal será sempre o homem branco, hétero, etc. Então, você está em situação. Você é mulher, você é brasileira, você é homossexual ou você não é homossexual, você vai criar a partir daquilo que você é e que você quer fazer enquanto projeto literário, porque não pode esquecer que um escritor ele tem um projeto literário, ele quer fazer um determinado tipo de obra, uma questão estética, uma questão ética também, tem algum compromisso com algum projeto. Agora, eu citei a Patrícia Mello, e o último livro que a Patrícia Mello escreveu se chama Mulheres Empilhadas, que é o livro mais feminista de todos. Então, ela escreveu a vida inteira, escreveu mais de 10 romances com personagens homens, meio estilo policial, digamos, estilo Rubem Fonseca, urbano, aquele urbano, né, uma certa violência e tal. E Mulheres Empilhadas é sobre o feminicídio. É um livro extremamente forte, violento, em que ela tematiza essa questão e é um verdadeiro libelo contra o feminicídio. Então, vocês veem que a escritora ela tem escolhas. Ela pode ter escrito 10 livros. A moda Rubem Fonseca, já que quiseram colocar essa etiqueta nela, mas teve uma hora que ela resolveu falar sobre o feminicídio. Então, é assim. A Ana Cláudia Coelho está agradecendo por você ter comentado sobre 2 dos 3 livros que compõem o corpus que ela está analisando na pesquisa de doutorado, que foi a Sinfonia em Branco e as Armas Sonolentas. Ela também disse que o 3º livro é o Mar Azul, da Paloma Vidal. Eu falo do Mar Azul também no livro. Se algum participante quiser fazer alguma questão... Eu acho que o tempo já deu, né? Nossa. Também a gente tomou muito a professora Euridice, já está falando, já é 21 horas. Né, a gente continua a discussão por coisa no Classroom, porque a gente tem um Classroom também, sabe, Euridice, que às vezes as questões surgem depois, sabe? As pessoas colocam, mas aí... Claro. E eu queria convidar vocês a assistir ao lançamento que está programado para o dia 30 de novembro, pelo canal YouTube do PPG Estudos Literários da UF. Então, eu vou fazer um outro lançamento
já que a Isadora se adiantou ao que eu tinha programado, né? E eu convidei 4 debatedoras para conversar comigo. A Laura Campos, que é daí de Juiz de Fora, a Ana Fedrich, que assistiu aos meus últimos 3 cursos da pós-graduação, a Maria do Rosário, que é essa professora do Cefet, que me incitou a falar sobre a velhice, e a Carla Miguelotti, que é da Unirio, que me convidou para fazer aquela live que está no YouTube também, no canal da Unirio, que foi assim, muito legal. Foi a primeira vez que eu falei do meu livro, foi naquela conversa que a Carla Miguelotti organizou. Então, eu convidei essas 4 pessoas para serem as debatedoras e dei um mês de tempo para elas lerem o livro. Mas então, 30 de novembro, que horas? 30 de novembro, às 17 horas. Então, se vocês quiserem assistir... a gente também vai... o link. E depois vai estar também, de qualquer modo, a partir do dia 30, vai estar disponível no canal. Então, a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto. Muito bom. No dia 30, vocês podem mandar pelo chat, né, as perguntas que não tiveram tempo ou que vão meditar daqui até lá, né? Tá bom? Tá ótimo. Nossa, Eurídice, muito obrigada por ter aceitado. Obrigada pela oportunidade, né, de ter essa conversa. E também quero agradecer e desejar boa noite a todo mundo. E também, assim, mais uma vez, parabéns por essa obra, assim, muito necessária. Parabéns. E muito obrigada por ter escrito essa obra. Muito obrigada. Obrigada. Todas nós que pesquisamos, né, a questão do feminismo no Brasil, estamos muito gratos a você por essa obra, porque realmente é um trabalho de fôlego, assim, e necessário. Muito obrigada. Obrigada. Excelente, querida. Saudade, Eurídice. Obrigada. Merci, adoro. Excelente, excelente. Muito bom. Tá bom, então tchau. Então, Beijo. Tchau. Boa noite. Merci. Obrigada. Agradecendo. Obrigada, Isa. Vários comentários. Tá bom, tchau. Um beijo a todos, boa noite. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau. Não sai.